local, que antes estava coberto por calcário, trata-se de um mausoléu de uma romana nobre do IV século. Ao redor do túmulo, os ícones de São Pedro, São Paulo, São João e Santo André chamam a atenção por já serem considerados os mais antigos já encontrados. Em outra parte, uma figura que representa o colégio apostólico, demonstrando o respeito e a veneração dos primeiros cristãos por aqueles que foram escolhidos pelo próprio Cristo. Neste vídeo, irei provar na Bíblia e na tradição cristã que o uso das imagens é permitido e que tudo que se fala conta à Igreja Católica sobre as imagens é mentira e ignorância por parte dos inimigos de Deus. Esse vídeo serve para você católico se fortalecer na verdadeira fé e serve para você, protestante, parar de relutar contra a única Igreja de Cristo. Se após este vídeo, com provas fundamentais na Bíblia e na tradição, você ainda continuar acusando os católicos de idólatras, você terá que prestar contas no tribunal de Deus, pois acusar os católicos de algo que não somos é um pecado muito grave. São Mateus 12, 36, 37. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Pegue sua Bíblia, confira o que direi aqui, assista até o fim e se firme na única igreja deixada por Cristo nosso Senhor. Frequentemente, ao caminhar pelas ruas, nos deparamos com protestantes trajando ternos e segurando uma Bíblia, ensinando que a utilização de imagens nas igrejas constitui idolatria. Como resultado, eles rotineiramente rotulam os católicos como idólatras, ou seja, adoradores de ídolos, ou seja, adoradores de falsos deuses. Além disso, eles acusam a Igreja Católica de promover a adoração dessas imagens. Os protestantes veem o uso de imagens religiosas como uma violação da disposição divina encontrada no Êxodo 24, que proíbe expressamente a criação de ídolos. Contudo, é importante destacar que a Igreja Católica sempre defende o uso de imagens em seu culto. Estaria a Igreja Católica desobedecendo a ordem divina em Êxodo 24? Antes de mais nada, convém explicar qual é a diferença entre ídolo e imagem. A diferença fundamental entre um ídolo e uma imagem está relacionada ao propósito e à intenção por trás de sua criação e uso, bem como à forma como são tratadas em contextos religiosos e culturais. Aqui estão as distinções principais: propósito e intenção. Ídolo. Um ídolo é geralmente uma representação de uma ilusão ou objeto de desejo. É criado com a intenção de ser adorado ou reverenciado como uma divindade em si mesmo. Na esperança dos ídolos, acredita-se que a felicidade está presente no ídolo criado. Imagem. Uma imagem é uma representação visual que pode retratar pessoas, eventos, conceitos ou símbolos religiosos. Ela pode ser usada para ensinar, lembrar, inspirar ou facilitar a devoção, mas não é considerada uma divindade e não é adorada como tal. Adoração versus veneração. Ídolo. Ídolos são objetos de adoração. As pessoas que gostam de ídolos atribuem poder divino à própria imagem e acreditam que a personalidade está presente nela. Imagem. As imagens podem ser objeto de veneração, mas não de adoração. A veneração envolve respeito e honra prestados à pessoa ou ao conceito representado pela imagem, mas não se acredita que a personalidade esteja presente na imagem em si. Significado e uso. Ídolo. Os ídolos são considerados objetos sagrados e são usados em rituais religiosos para invocar a representação. Eles são frequentemente o foco central de adoração. Imagem. As imagens têm uma variedade de significados e usos. Elas podem servir para ensinar, inspirar a devoção, decorar espaços religiosos ou lembrar eventos e figuras religiosas importantes. Em resumo, a principal diferença entre um ídolo e uma imagem é na maneira como são usados e na tradição associada a eles. Ídolos são objetos de adoração divina, enquanto imagens são representações, incluindo a veneração dos santos.
Uma imagem católica nada mais é que uma representação de Jesus, de sua mãe, dos anjos e dos santos. Está escrito em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Agora te pergunto, se a Bíblia diz para lembrarmos daqueles que nos antecederam, quem são os protestantes para dizer o contrário? E nossos antecessores são os apóstolos e todos aqueles que ocuparam seus lugares após a morte deles e toda a sucessão apostólica até os dias de hoje. A Igreja Católica, de fato, é a única que mantém uma conexão direta com os tempos apostólicos e é responsável por preservar o depósito da fé, incluindo as Sagradas Escrituras. Se a intenção fosse contrária à palavra de Deus, poderia ter modificado as passagens da Bíblia que condenam o uso de imagens. No entanto, é importante notar que a Bíblia deve ser interpretada de maneira completa e imparcial, considerando o contexto. Um exemplo disso é o Livro da Sabedoria, que é reconhecido apenas pelos cristãos católicos e ortodoxos, e rejeitado pelos protestantes. Este livro condena a idolatria de forma enfática, indo além de qualquer outro livro do Antigo Testamento. Escute o que diz o Livro de Sabedoria no capítulo 13, versículo 10. Mas são desgraçados e esperam em mortos, aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Aliás, todo o capítulo 13 do Livro de Sabedoria aborda a tolice da idolatria e como ela se opõe à adoração ao verdadeiro Deus. Não seria mais fácil para a Igreja Católica fazer como os protestantes e repudiar o citado livro? No entanto, a Igreja Católica não fez isso porque a interpretação das Escrituras exige uma abordagem completa e imparcial. Eliminar um livro da Bíblia apenas para evitar confrontos com certos ensinamentos não seria uma abordagem honesta. A Igreja acredita que as Escrituras devem ser lidas e compreendidas dentro de seu contexto histórico e teológico, e que a preservação da fé não deve ser comprometida pela remoção selecionada de partes da Bíblia, como fazem os protestantes. Portanto, a Igreja Católica defende a leitura completa e imparcial das Escrituras, confirmando que a verdade se revela quando se considera o conjunto das Escrituras e a tradição da Igreja. Na Sagrada Escritura, encontramos diversas passagens que condenam a produção de imagens, como por exemplo, Levítico 26:1, Deuteronômio 7:25, Salmos 97:7, entre outras. Entretanto, também encontramos passagens que apoiam a criação de imagens, como Êxodo 25:17-22, 37:7-9, Números 21:8-9, 1 Reis 6, 23:29 e 32:7-26, 29 e 36, 8:7, 1 Crônicas 28:18-19, 2 Crônicas 3:7, 2 Crônicas 3:10-14, 5:8, 1 Samuel 4:4 e assim por diante. Diante dessa aparente contradição, surge a questão: pode Deus, que é infinitamente perfeito, entrar em contradição consigo mesmo? A resposta é: claro que não. Como então podemos explicar essa aparente contradição encontrada na Bíblia? A resolução desse aparente conflito reside na compreensão do contexto e da intenção por trás das passagens. As passagens que condenam a fabricação de ídolos e imagens estão relacionadas à idolatria, ou seja, adorar imagens como se fossem deuses, o que é proibido na fé judaico-cristã. Por outro lado, as passagens que descrevem a criação de imagens estão frequentemente ligadas às instruções para a construção de objetos culturais ou ornamentos para o tabernáculo e o templo, não com o propósito de desejo ou adoração, mas como meios para facilitar a devoção e a compreensão de conceitos religiosos. Assim, uma contradição na Bíblia pode ser reconciliada quando se considera o contexto e a finalidade de cada passagem. Deus não entra em contradição consigo mesmo. Ao contrário, a Bíblia reflete uma diversidade de ensinamentos e orientações, cada um deles destinado a servir a um propósito específico dentro da fé e da prática religiosa. Portanto, a compreensão desses ensinamentos requer uma análise cuidadosa do contexto e da intenção por trás de cada passagem. Essa questão é facilmente compreendida. Deus condena a idolatria, não a criação de imagens em si. Quando uma imagem tem como propósito representar um desejo,
ou ser tratada como um ídolo que desvia o desejo que é exclusivamente devido a Deus, ela se torna algo reprovável. No entanto, quando uma imagem é utilizada para servir a Deus, auxiliando na devoção a Ele, ela se torna uma vitória. Vamos examinar os seguintes textos para ilustrar isso. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração daqueles que me aborrecem. Êxodo 24:5. Observe que neste trecho, a função da imagem é desviar a adoração que deveria ser direcionado exclusivamente a Deus. O texto bíblico condena a criação da imagem porque ela está usurpando o culto de estímulo ao Senhor. A presença dessa exigência se justifica pelo fato de que o povo judeu tinha uma tendência à idolatria, decorrente de sua permanência no Egito, uma nação idólatra, e da convivência com nações pagãs que não adoravam a Deus, mas fabricavam suas próprias divindades. O propósito de Deus aqui é claro: não produzam ídolos, pois eu sou o único e verdadeiro Deus. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Êxodo 25, 18, 19. Neste versículo, Deus instrui Moisés a fabricar 2 imagens de querubins que serão posicionadas sobre a Arca da Aliança, que abriga as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos. É importante notar que, nesse contexto, os querubins não têm a finalidade de serem adorados, mas sim de servirem como elementos decorativos na arca. Da mesma forma, Salomão, posteriormente, ordena a criação de 2 figuras de querubins em madeira, que serão colocadas no altar para embelezar o templo. Primeira, Reis 6, 27, 29. Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário. Tinham as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Para tornar ainda mais evidente a distinção entre a proibição e a autorização do uso de imagens religiosas, consideramos os versículos seguintes. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Número 21, 8, 9. Este Ezequias tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. 2 Reis 18, 4. Note que no primeiro texto de número 21, 8, 9, Deus não só permitiu o uso da imagem, como também a utiliza para o seu serviço, e a transforma em objeto de bênção para seu povo, sinal de seu amor por Israel. No segundo texto, encontrado em 2 Reis 18, 4, a mesma serpente de metal que foi originalmente forjada por Moisés é rejeitada por Deus. Ela se tornou objeto de adoração, pois os filhos de Israel queimaram incenso a ela, desviando a devoção que deveria ser exclusivamente destinada a Deus. A serpente de metal perdeu, conforme indicado no texto, o seu propósito original devido às ações dos filhos de Israel. Não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, transpassaram seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram nem o fizeram. 2 Reis 18, 12. Fica evidente que Deus não reprova o emprego de imagens religiosas, mas sim uma idolatria. É crucial registrar que existem diversas outras manifestações de idolatria, como a avareza, a devoção aos bens materiais e assim por diante, que substituem o amor que deveríamos direcionar exclusivamente a Deus. Está provado na Bíblia que a acusação dos protestantes é pura falsidade, pois Deus permite sim o uso de imagens,
O que não permite é criar ídolos e trocar a adoração devida a Deus a deuses falsos. Nunca a Igreja Católica ensinou que devemos adorar a Virgem Maria ou algum santo. Eu desafio qualquer protestante a provar que a Igreja tem um ensinamento no qual ensina que a Virgem Maria salva, que devemos adorá-la e que temos que adorar santos. Qualquer pessoa que busque a verdade e seja sensata irá perceber que as imagens são aprovadas e provei na Bíblia o que falo. Muitos protestantes não sabem nada da doutrina da Igreja Católica e ficam disseminando mentiras. E a Bíblia deixa bem claro quem é o pai da mentira. São João 8:44. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Para finalizar este vídeo, trago outro fato que confirma a verdadeira fé e peço que você pesquise por conta própria para fortalecer sua fé. A primeira imagem da Virgem Maria com o menino Jesus está localizada na catacumba de Priscila em Roma. Maria parece estar amamentando o menino Jesus no colo. Ela é datada de cerca do ano 150. Os cristãos sempre usaram as imagens e isso é provado com fatos e não com achismo. E sem falar que até o Antigo Testamento permite as imagens e provei tudo na Bíblia. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Apocalipse 12:17. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Compartilhe este vídeo e nos ajude a divulgar a verdadeira fé.